Sorocaba News. Aqui o repórter é você. No programa dessa semana, vamos falar de aposentadoria e do golpe da Previdência Pública, já nesse primeiro bloco. De como você, que é aposentado e teve descontos indevidos nos seus vencimentos e poderá recuperar o seu dinheiro, até mesmo para a família e previdenciário, vai orientar você como se prevenir desses golpes, como proteger seus dados online e comentar o que de fato aconteceu no INSS, envolvendo diversas federações e sindicatos de aposentados, bancos, funcionários públicos e a alta cúpula do INSS e do atual governo. A doutora Eliana Holanda, bem-vinda ao nosso programa, viu, doutora? Bem, no segundo bloco, nós vamos falar sobre saúde mental e comportamento organizacional. Desde o dia 26 de maio, está em vigor no Brasil a atualização da norma regulamentadora número 1, NR1, exigindo às empresas que avaliem e gerenciem riscos psicossociais. A norma atualizada pelo nosso Ministério do Trabalho dá prazo de 1 ano para que as empresas façam devidas adequações nas políticas internas de segurança e saúde do trabalho. Para falar de bem-estar profissional e suas implicações na vida emocional, nós recebemos aqui no Sorocaba News os líderes da Mastermind, aqui de Sorocaba. Mas antes eu queria dar um recado aqui na abertura do nosso podcast. Você que acompanha a gente na rede social, já entendeu que o Sorocaba News traz informações úteis, aplicáveis ao seu dia a dia, e o nosso objetivo é colaborar com a comunidade fazendo o jornalismo sério, com análise dos fatos e que possa ser aplicada para o seu conhecimento pessoal, seja no ambiente social, seja no mundo corporativo. Por isso, o jornalismo comunitário é diferente daquilo que normalmente você escuta na internet. Aqui, no Sorocaba News, informação selecionada e uma educação compartilhada fazem a nossa pauta. E para os comentários dos principais assuntos aqui de Sorocaba, de Brasília, no mundo, eu chamo Júlio Frois, jornalista, analista político e sorocabano por adoção desde 2007. Diga, Júlio. Obrigado, Jarbas e amigos da Rádio Futebol, da TV Votorantim e do Sorocaba News nas redes sociais. Em Sorocaba, um fato notável, repleto de pessoas notáveis, envolveu a contratação da Faculdade de Direito, a tradicional FAD, por quase 2,5 milhões de reais pela Prefeitura, com dispensa de licitação. Até aí, o processo de contratação por dispensa de licitação é possível, mas existem outras faculdades de direito na cidade que deveriam ter participado da cotação de preços. O mais curioso, neste caso, é que alguns juízes da Fazenda Pública de Sorocaba se disseram impedidos de julgar o caso, ou por terem sido alunos da Faculdade de Direito, ou por estarem no quadro do Conselho de Administração da Fundação Educacional. Infelizmente, e para abafar o caso, rapidamente trocaram o presidente da fundação, que mantém a Faculdade de Direito. Hoje, este processo segue em segredo de justiça, o que significa que só as partes têm acesso. E por isso, com total falta de transparência com o destino do dinheiro do contribuinte sorocabano. É a realidade. Já em Brasília, o governo também corre para abafar ou ao menos atrasar para o segundo semestre a CPMI do INSS, dada a investigação da Polícia Federal, que ainda acontece, mas, sobretudo, a quantidade de dinheiro que foi roubado dos aposentados. Vou destacar aqui uma observação. Sempre soubemos que roubar aposentado era coisa de ladrãozinho comum, na porta do banco. No dia que o aposentado vai ao caixa para sacar seu dinheiro de comprar remédio. Mas não. A coisa se tornou muito mais sofisticada e profissional. Agora, roubam o dinheiro dos aposentados antes de chegar ao banco, antes mesmo de entrar no caixa. E isto, obviamente, só é possível com a ajuda de gente dentro e fora do governo. Dentro,
no próprio INSS e fora nas associações e sindicatos. É um negócio bilionário, por isso a CPMI do INSS tem sido sistematicamente combatida pelo governo através dos seus líderes e da base aliada no Congresso Nacional. É hoje, inclusive, a principal missão do presidente da Câmara dos Deputados sepultar esta CPMI e engavetar enquanto o governo federal cria novos fatos ou escândalos, até mesmo de proporções diplomáticas no ambiente internacional. Além, é claro, das já famosas gafes usuais do casal presidencial, já cheira a corrupção a quantidade de recursos gastos para a realização da Cúpula do Clima, a COP30, em Belém do Pará, que vai acontecer em novembro deste ano. Informações oficiais no site do Ministério do Planejamento destacam o investimento de 4,5 bilhões de reais na infraestrutura para o evento. É algo desproporcional para qualquer evento de nível global. Mas aqui permite uma farra com dinheiro público em projetos megalomaníacos. Você lembra da Copa do Mundo no Brasil? Notadamente em contraste com a realidade social dos habitantes da cidade de Belém e de toda a região amazônica. Enquanto o governo federal passa a mão no bolso dos aposentados, mantém uma taxa de juros insustentável a curto prazo para as empresas e eleva o imposto sobre operações financeiras, o IOF, a água doce dos rios, o ouro puro do subsolo, os minerais estratégicos, inclusive o petróleo equatorial, principalmente o petróleo, do Rio Grande do Norte até o Amapá, serão distribuídos na COP aos companheiros governantes e aos investidores das corporações europeias, russas, chinesas e indianas para exploração autorizada pelo atual governo. Com o nome, anotem, de Acordos Internacionais de Cooperação Técnica. São 4,5 bilhões para uma festa de cunho ambientalista e globalista, cuja visibilidade irá evitar as imagens da pobreza e da miséria dos moradores das periferias, dos ribeirinhos e dos indígenas. Pior que isso, a COP30 será a farra da distribuição das riquezas naturais da Amazônia por atacado, algo que deveria ser a remissão econômica, o novo pré-sal na Amazônia para as populações nativas. Será servido em um banquete internacional no coração da Amazônia. Anotem aí, a COP30 em novembro não será uma reunião de cúpula para o clima, mas sim de cópula, de climão festivo para os esquerdistas, como presenciado nas diversas cenas lamentáveis entre as primeiras damas do Brasil e da França ultimamente. Esta política, como é feita aqui em Sorocaba, em Brasília e no mundo atual, de fato, afeta a nossa saúde mental. Precisamos sair da acomodação e agir contra eles, cotidianamente. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Sorocaba News doutora Eliane Holanda, especialista em Direito de Família e Previdenciário. A doutora Eliane, ela tem anos de carreira, é mentora de advogados, mastermind, mãe da Helena, madrasta da Tamara e da Tainara, e apaixonada por desenvolvimento humano. E claro, com toda essa experiência profissional e de vida, tenho certeza que ela também nunca tinha visto um assalto bilionário como esse que estamos vendo para os aposentados. Doutora, essa fraude da Previdência poderia ter sido evitada? Como recuperar quem foi descontado indevidamente? Como proteger e ressarcir os nossos aposentados, doutora? Bom dia, Jarbas. Obrigado pelo convite, viu? É uma pena nós estarmos aqui falando justamente desse assunto, porque seria muito melhor que essa fraude não tivesse acontecido e tantas pessoas não tivessem sido lesadas, né? Durante toda a minha carreira, eu nunca tinha visto um assalto tão
bilionário, né? Como nós estamos dizendo aqui. E assim, e que vinha acontecendo ao longo dos anos. Eu vinha recebendo vários clientes com o questionamento. A maioria dos clientes, eles não percebiam que esses descontos vinham sendo feitos. E porque não acompanham, numa grande maioria, são idosos, não conseguem, não se entendem muito bem com essa questão digital, então eles não acompanham, eles só sabem o valor que cai lá no banco e vai recebendo. E descontos fracionados, Sim, pequenos. Sim, né? exatamente, que você vai pagando e você não percebe, né? Então, em muitas situações, nós percebemos, inclusive, e vimos que tinham descontos que a gente o INSS não conseguia explicar, né? E assim, é muito interessante o fato de ter sido descoberto, de ter sido escancarado, isso nós devemos também a essa abertura digital, né? Caso contrário, muita coisa deveria acontecer, mas ficava tudo embaixo dos panos. Então, acredito que a internet trouxe essa visibilidade, né? Mas com relação ao seu outro questionamento, né? Como que as pessoas podem fazer para se proteger? Na verdade, assim, o INSS, a gente fica nas mãos do INSS, infelizmente, nas mãos do governo, porque os nossos dados são todos entregues, né, para o governo, e a gente não sabe como que funciona, que vazam esses dados. Porque, assim, eu faço aposentadoria todos os dias no escritório, né, nós trabalhamos. E antes mesmo de nós sabermos que foi deferido um benefício, a pessoa já está recebendo ligação são várias ligações de financeiras, bancos, oferecendo empréstimos. Então, assim, como que eles ficam sabendo antes do segurado e antes do advogado que tem, né, que está cuidando da causa? É muito complicado isso. Agora, eu tenho por hábito, por boas práticas, né, no escritório, nós temos, assim que a pessoa recebe o benefício, ela faz um bloqueio no site do INSS. Então, existe a possibilidade de você entrar lá no meu INSS e fazer um bloqueio para empréstimos. Né? Com relação aos débitos, né? Aos descontos que aconteceram por conta dessas fraudes, foi pior ainda, né? Que veio de associações, sindicatos e tudo mais. Então, como que a pessoa pode fazer para ela se proteger? Ficar sempre atenta, verificar, sabe, não sabe mexer na internet, não sabe, né, ter esse acesso, mas tem um filho, tem um primo, tem um neto, pede para todos os meses olhar esse extrato, o extrato detalhado do crédito, e aí vai ver se realmente se os descontos que vem detalhadinho, tudo que vem, o tanto que vem os vencimentos e os descontos. Viu que tem algum desconto que está sendo feito no extrato do INSS que é indevido, imediatamente procura ajuda profissional, né? Para evitar que a pessoa perceba isso depois de anos já mesmo pagando. Que seja centavos, né? Ainda que seja centavos, porque centavos junta 1, 2, 3, imagine quantas pessoas nós temos, né? O rombo é muito grande. O INSS cuida de quase 30 milhões de aposentados. Imagina. Qualquer centavo faz toda a diferença. Neste caso, faz a diferença. E nós estamos falando, sabe, teve o golpe, as pessoas, logicamente, foram lesadas, elas têm o direito, né, a pedir o ressarcimento por parte do INSS, que o desconto foi indevido, elas não autorizaram. Então, se não foi autorizado, o INSS responde por isso. Porém, também responde por dano, não só material, quanto o dano moral. E tem que entrar mesmo com ação. Mas perceba que nós estamos, assim, numa seara muito complicada, né? Porque nós estamos falando que é o próprio INSS, que é nosso, né? O INSS, ele é de todos nós, né? Então, assim, além do prejuízo causado, que esse dinheiro não foi para o INSS, foi para, né, enfim, para os fraudadores, né? E o INSS vai ter que ressarcir o dinheiro e ainda vai ter que indenizar. Então imagine o tamanho do rombo que isso vai virar. Nós estamos pagando duas vezes. Exatamente. Primeiro, porque recolhemos para o INSS. Segundo, porque vamos pagar agora a conta para nós mesmos. Exatamente. Dado que o orçamento do governo é o dinheiro que sai do meu, do seu, do nosso bolso. Exatamente. E assim, a média indenizatória aí de um dano moral, que seja de 5 a 15 mil reais um dano moral,
Nós estamos falando em 30 milhões, né? Então, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, a gente tem que se precaver de todas as formas, né? Então, assim, o que nós podemos fazer como cidadãos? Realmente, prestar atenção, cuidar dos nossos aposentados. Nós que somos um pouquinho mais jovens, né? Estamos chegando lá. A gente tem que cuidar dos nossos aposentados. Verificar, orientar, né? Orientar, porque são muitas ligações, infelizmente, não é só essa fraude. Mas vale a pena também informar quem está nos assistindo que os aposentados são muito visados. Né? Então, existem também outros tipos de organizações criminosas que entram em contato, que também têm acesso ilegalmente aos dados. E se valem dessas informações, fazem ligações, mandam mensagens pelo WhatsApp e as pessoas acabam prestando mais informações ainda. Daqui a pouco vem desconto de empréstimo, bloqueio de cartão de crédito, pedem Pix e a pessoa acha que realmente está falando com o banco. Então, isso tudo é muito grave. A doutora falou sobre sindicato, tem que ser filiado, né? Acho que foi isso, tem que ser filiado. Não precisa, não. O aposentado, ele é livre. Ele não é obrigado a ser filiado a nenhum sindicato, associação, qualquer coisa. Não é. Ele pode gerir a sua aposentadoria e, aliás, deve fazer, né? Pessoalmente ou através de seus familiares, de alguém de sua confiança. O que nós poderíamos sugerir através do Sorocaba News, e fica aqui a nossa sugestão válida, inclusive para a OAB em Sorocaba, de que se faça um esforço coletivo entre os advogados para a proteção dos idosos, especificamente neste caso. Eu sei que todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a gente precisa ter em mente também que a missão é evitar a fraude. Essa fraude poderia ter sido evitada de outra forma? Então, é difícil a gente conseguir mensurar como que a fraude acontece. Né? Porque se existe uma coisa organizada no país é o crime, infelizmente. É uma realidade, né? Então, assim, são muito criativos, né? Então, se existe a possibilidade de ter sido evitado, não consigo te responder essa pergunta, mas o que eu disse inicialmente nós devemos proteger nossos idosos. Então, nós como filhos, netos, tios, sabe, sobrinhos, devemos acompanhar e gerir os benefícios que são pagos, até para que a gente possa orientar, né? Verificou, tem um desconto, imediatamente toma um posicionamento. Eu vou rapidamente, que eu vou dar um breve caso. Já acontece, às vezes, eu tenho um cliente lá no escritório, acamado, que teve um benefício, que teve um empréstimo aprovado no seu benefício. A família não percebeu. Então, porque lá, quando foi concedido o benefício, foi conta corrente, colocaram um cheque especial para ele. Não precisaria, lógico. Então, a família ia lá e tirava o valor do benefício. Tirou um mês, tirou 2, tirou 3, acabou o cheque especial. Aí a pessoa percebeu, nossa, não saiu todo o dinheiro, tirou o extrato. Quando tirou o extrato, verificou que havia um empréstimo feito em nome dele, assinado por ele. Ele é interditado, ele é acamado, ele não escreve, não faz nada. Então, assim, lógico, a gente só que a família percebeu 3 meses depois. Né? Se fosse uma coisa menor, se fosse um cheque especial maior, quanto tempo teria demorado? Então, a gente tem que fazer o quê? Imediatamente registra um boletim de ocorrência, procura um advogado especializado e esse advogado vai entrar com uma ação, com uma liminar para cessar os benefícios, cessar os descontos imediatamente e pedir também o ressarcimento daquilo que foi pago indevidamente e o dano moral. Aí, no caso, a gente vai ter que apurar de quem é a culpa. A culpa do INSS que liberou, a culpa é do banco que aprovou. Aí o advogado vai ter condição de analisar para conseguir apurar quem que vai fazer parte do polo passivo, quem que vai responder essa ação. Aquele aposentado que não tem parente, filho nem neto, precisa de um advogado e não tem dinheiro, qual que é a atitude? Olha, a boa prática da advocacia previdenciária, principalmente porque atende pessoas nessa categoria, a gente não costuma cobrar consultas. A gente tem sim, né? A gente, pelo menos lá, a gente tem um escritório muito humanizado. A gente, né, fala muito lá, a gente preza muito para que a gente possa atender bem, independente de quem seja. Quando é um aposentado, a gente tem que ter mais cuidado com ele ainda, né? Então, assim,
Vai, procura um advogado, veja se ele realmente se está lá na plaquinha dele, pelo menos que ele é previdenciarista, porque ele tem normalmente um indica o outro, o advogado previdenciário, ele é muito indicado, né? Um velhinho conhece outro velhinho e assim vai. E aí a gente tem, então não é cobrado, sabe? A gente dá essa informação e normalmente quando se cobra do resultado. Então ele não vai ter nenhuma despesa inicial, salvo raríssimas exceções. Mas é um caso estrondoso você imaginar que alguém que está hospitalizado e sem condições de assinar um contrato acaba aparecendo até a assinatura dele. Exatamente. Um desconto, provavelmente em volume maior do que aquele que seria usual, dada a taxa de juros, e a vulnerabilidade social fica escancarada. E é um banco, e veja, não é nem um banco digital, porque os bancos digitais, né, as pessoas falam muito, não, é um banco físico, e o dinheiro não entrou na conta dele. Porque às vezes acontece do empréstimo ser feito, e aí existe daí a fraude da financeira. Que ela faz o empréstimo, tem acesso aos dados, faz o empréstimo, só que libera o dinheiro na conta do aposentado. E o aposentado não gere o benefício, não sabe o quanto ganha, né? Então vai gastando pouquinho, e aí começa a refazer esse empréstimo. Mas nesse caso específico que eu mencionei para vocês, o dinheiro não entrou na conta do segurado. Então, como que pode? O banco faz o empréstimo e entra na conta de quem? Eu que pensei que assalto aposentado era aquele da saidinha ali no banco, né? O assalto agora está antes do dinheiro chegar ao banco. Muito antes. É uma pena. Mas... Dá para a gente avaliar que a Lei Geral de Proteção de Dados não está funcionando dentro do INSS, muito menos para os bancos. Com certeza não. Infelizmente. A expertise desse golpe é feita de uma forma tão natural que às vezes o aposentado... Mas ele sabe meu nome, sabe meu CPF, sabe meu endereço. Eles têm todas as informações, né, doutora? Tem. Infelizmente, tem todas as informações. Nome, CPF... numa outra oportunidade, não é o caso aqui, mas uma outra oportunidade, podemos falar do golpe que as pessoas estão recebendo, que é referente aos advogados. Não são os advogados. As pessoas pesquisam o advogado, vê todos os processos que tem, entram na justiça, lá no site do ESAGE, pesquisam e aí começam a abordar os clientes com todas as informações. Então, como assim, se advogado fosse. Como se fosse o próprio advogado. Um exemplo aqui. Vão na minha rede social, pega a minha foto e aí eles abordam, eles têm informações que muitas vezes nem eu tenho mais, que são de processos que já foram findos, anos que eu não tenho mais contato com o cliente, eles acham o cliente. E eles mandam mensagem e falam, aquele seu processo foi reativado e nós conseguimos êxito, mas você precisa pagar uma taxa. Vergonhoso, mas numa outra oportunidade nós podemos falar muito mais sobre isso e é horrível, viu? E pessoas caem, e assim, tem casos aqui em Sorocaba de clientes que pagaram de empresas R$159 mil, R$38 mil, não é pouco dinheiro, R$2 mil, sabe? E assim vai. Bom, para encerrar aqui esse bloco, eu sei que quem está vendo quer saber como é que acha a doutora. Vamos resolver o problema, né, doutora? Vou dar minha rede social, né? Por favor. ADV_Eliane Holanda. Muito obrigado, doutora Eliane Holanda. Foi um prazer. É fato que nós precisamos trazê-la aqui algumas outras vezes. E eu quero chamar a atenção das autoridades, especialmente na OAB, para que a gente possa motivar os advogados a atender os aposentados. Isso que está acontecendo no Brasil precisa ser revertido. Se nós estamos dispostos a pagar por uma segunda vez para ter aposentadoria, é uma realidade. Mas que nós podemos nos esforçar para atender aqueles que não têm recursos, também é um fato. Muito obrigado, Eliane. Obrigado, doutora. Eu que agradeço pelo convite. Viu? Isso aí. Bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre saúde mental e ocupacional que afeta positivamente e negativamente a vida de todos nós brasileiros e profissionais, que vem aí um minuto, claro, para a gente falar um pouquinho sobre o assunto e abordar aqui no Sorocaba News com o Marcos Fernando e a Evelyn Zanotto participando aqui do nosso Sorocaba News. Então até daqui a pouco. Notícia de verdade sem distorção, mostramos os fatos sem manipulação, da rua, do bairro, no seu dia a dia, a gente registra, traz a energia. Você que anda com o celular na mão, já é repórter, manda a gravação. Do jeito que for, a gente edita, mostra o problema e busca a saída. O Sorocaba News nasceu pra ser assim, a voz da cidade ecoando sem fim. Juntos mais fortes, ninguém pode parar, a verdade no ar, pode acreditar.
gente compartilha, o povo unido faz a notícia. Sorocaba News. Aqui o repórter é você. Bem, nesse segundo bloco aqui no Sorocaba News, quem me acompanha na TV Acontece sabe que eu crio a caminhada com conteúdo e o assunto lá, Marcos Fernando, sempre pedem a saúde mental do nosso povo. Tá complicado, né, Marcos? Jarbas, basta a gente andar no trânsito, basta você que está nos seguindo aí, no Sorocaba News, andar no trânsito você vai entender quanto de risco social as pessoas estão correndo e como é que a saúde mental está abalada nos dias de hoje. NR1. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e explicar direitinho para quem está vendo a gente, Marcos? Ok. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho teve algumas atualizações e no que diz respeito à saúde mental do trabalhador, ela teve muitas alterações. Hoje a gente tem que lidar com pessoas o tempo todo. Apareceram novas síndromes e tem acontecido muito de se falar em burnout. Aquela dificuldade que as pessoas têm, a síndrome que tem, por conta da exposição e por conta dos relacionamentos. Hoje, no ambiente de trabalho, relacionamentos são importantes? O que é o risco psicossocial, Evelyn Zanotto? Ótima pergunta. Olá, cumprimento a todos que estão assistindo. O risco psicossocial são todas as relações que envolvem o ser humano, seja no trabalho, em casa, família, no trânsito, como você propriamente falou, tudo que afeta a saúde mental em qualquer nível do ser humano. E por que a pergunta do que é o risco psicossocial e por que o Ministério do Trabalho tem que se preocupar com isso? Quanto o trabalho e as relações no trabalho podem afetar a saúde mental das pessoas? Ótima sua pergunta, Marcos Fernando. Eu entendo que o ser humano, nós vemos de uma indústria que existia o chefe que pagava o salário e a pessoa tinha que fazer e não era vista como um ser humano, era vista como uma parte ali da empresa que fazia as coisas acontecerem. Só que isso mudou muito desde estudos psicológicos, estudo da mente do ser humano, e nós hoje entendemos que não existe o ser humano pessoa física e pessoa jurídica. Se a pessoa tem problema em casa, ela vai levar para o trabalho. Se ela tem problema no trabalho, ela vai levar para casa. E por falta de autoconhecimento, por falta de entender as próprias dores, feridas, enfim, todo um desenvolvimento mental que nós, quando eu falo nós, a grande maioria das pessoas não teve dentro de casa e não teve também nas escolas. E isso acaba afetando o resultado. Porque se eu não estou bem no trabalho, eu vou ter problema em casa. E se eu não estou bem em casa, eu vou ter problema no trabalho. Ótimo. E essas competências comportamentais para estabelecer um relacionamento positivo, habilidades de comunicação, gestão de conflito, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, técnicas para a solução de problemas, gestão de crise, autocontrole, elas podem afetar positivamente, ou seja, elas podem ajudar a empresa a melhorar o clima organizacional, tornando a organização um ambiente melhor para se trabalhar? Com toda certeza. Quando o indivíduo ele entende quem ele é, as potencialidades, tudo aquilo que afeta ele internamente, ele consegue recondicionar isso, o todo se beneficia. Então, quando nós temos colaboradores que cada um consegue entender as suas dores emocionais, os seus problemas internos, não vomitando isso para o mundo, que eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas acordam e acham que o mundo é obrigado a te aguentar e não é. Então, quando você entende isso, o teu ambiente fica mais leve, porque eu sou espelho, eu só olho no outro aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho inteligência emocional, se eu tenho autoconhecimento, se eu entendo como eu funciono, automaticamente eu vou olhar para o outro com empatia, entendendo como ele funciona e recondicionando todo esse ambiente. Então, as empresas que investem em desenvolvimento humano, em treinamentos, em capacitação para os colaboradores, têm um resultado comprovado de 30% a 40% de aumento de faturamento. E isso é só consequência. A gente olha para o dinheiro porque ele é uma métrica consolidada. Mas o que foi feito antes para que todos os colaboradores comprassem a ideia da empresa? Ótimo. Então, o que você está me dizendo é que quanto mais eu treino a minha equipe, quanto mais as pessoas se manifestam de maneira positiva e equilibrada dentro do ambiente de trabalho, primeiro, melhor elas vivem lá fora, Totalmente. nas suas casas, no mundo. E segundo, os resultados da empresa também ganham e ganham muito. Ou seja, fica muito mais fácil falar de resultado com gente treinada, preparada e desenvolvida, é isso? Absolutamente correto. Maravilha. E eu acabei de te
fazer uma pergunta sobre... aliás, a resposta que você me deu acabou de falar sobre a importância do desenvolvimento no ambiente de trabalho para melhorar o ecossistema, o ambiente fora dele, tudo aquilo que gira em torno da pessoa fora. Sim. Por que eu estou te falando sobre isso? Porque nós temos aqui na mesa a doutora Eliane, que além de especialista em previdência, é especialista também em direito da família e está fazendo um trabalho extraordinário falando sobre as fases do luto no divórcio. Doutora, somente em 2023 foram 440 mil divórcios no Brasil, e isso falando de relacionamentos formalmente construídos no cartório. Exatamente. Fora união estável e relacionamentos que muitas vezes não são parametrizados por documentos. Por que eu estou te fazendo esta colocação? Como é que é a questão da gestão das emoções nos relacionamentos? Quantas pessoas saem destruídas de um casamento desfeito? Tudo bem, Marcos? Obrigada pela pergunta. Que bom ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Primeiro que, quando a gente fala nesse número, né, de divórcios, que você acabou de falar em 2023, a gente tem que entender que não é só o divórcio. Quando a gente fala o divórcio, parece que é uma palavra, né? Nós estamos falando em famílias dilaceradas, filhos que ficam ali no ping-pong, pais que acabam brigando. Então, assim, nós temos que pensar no todo. O mundo está doente. Falta desenvolvimento pessoal, falta espiritualidade, falta desenvolvimento, sabe, emocional, para que a pessoa consiga realmente lidar melhor com o início das relações. A gente precisa começar a educar os jovens novamente. A gente esqueceu e está todo mundo vivendo de qualquer jeito. Então, infelizmente, os jovens, eles estão entrando nos relacionamentos sem planejamento, sem pensar o que é realmente um casamento, e isso tem feito com que os divórcios tenham crescido cada vez mais. E se a gente pensar que em cada casal que se divorcia, pelo menos um filho normalmente deve ter, nós estamos falando que tem essa pessoa que, se o casal não se desenvolve, né? Se não treina, se não desenvolve, se não desenvolve essas capacidades emocionais de lidar com as crises, com os problemas, com os conflitos, né? Com a parte financeira, nós vamos ter mais um jovem que vai casar ali na frente, que vai ter mais divórcio, ou seja, vai chegar a um ponto que vai ficar insustentável. Então a gente fala da política, a gente fala, né, dos nossos governantes, mas a gente tem que olhar também um pouco para dentro e ver a nossa base. O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? Você tem um relacionamento, esse relacionamento ele está insustentável, separa. Porque você está educando o seu filho, mostrando para o seu filho que isso é o normal. Né? Então, quando eu resolvi escrever sobre as fases do luto, eu já fazia isso, eu faço divórcios há 23 anos, né? Não me alegro em fazer divórcio, porque uma família desfeita, Deus não se alegra com uma família desfeita. E eu sei que a família é a menina dos olhos, né? Do nosso Criador. A base da sociedade. A base da sociedade, exatamente. É onde você recarrega suas energias, é onde você busca a força para você ir trabalhar, para você buscar o seu sustento, né? Doutora, a base do treinamento de relacionamento social. Então, isso que nós estamos acompanhando, que o Ministério do Trabalho está monitorando, nada mais é do que uma manifestação daquilo que já vem de lares destruídos. Exatamente. A pessoa não sabe se comportar no ambiente de trabalho porque já veio de casa, criada pela televisão, sem saber se comportar também. Exatamente. E foi colocado uma culpa no pós-pandemia. Fora isso, tem muita coisa que acontece também, né, doutora? Tem, nossa, é impressionante. Quanto mais eu atendo pessoas que estão se divorciando, eu gosto de saber das histórias, né? Eu brinco depois com as meninas, né, do escritório, eu falo que é a pesquisa de campo, né? Eu gosto de saber das histórias, eu deixo aquele tempo para a pessoa poder desabafar e explicar. E quanto mais eu vim atendendo, né, os clientes nesse sentido, foi que nasceu a ideia de estudar melhor sobre essas fases do luto, para conseguir orientar e presentear até o meu cliente ali, para que ele consiga passar por essa fase, se conhecendo, respeitando o seu cônjuge, porque veja, você vai se divorciar hoje, mas um dia você escolheu aquela pessoa para você. Não é possível que você tenha errado tanto na sua escolha. Então você tem que ter respeito no término e respeitar aqueles que vieram de você, que são seus filhos, né? Então, rapidamente falando das fases do luto, são 5 fases do luto. E assim, é impressionante como você consegue, quando você começa a ler. O e-book é pequenininho, né? Eu fiz o e-book com muito carinho, pensando nas pessoas. E você se identifica, você sabe onde você está.
né? Exatamente. E normalmente na segunda fase, que é a fase da raiva, é onde as maiores tragédias acontecem, né? É onde você quer matar o outro você começa a brigar, você não deixa ver não deixa o pai ver o filho, ou não deixa a mãe, e esquece que quem sofre é o filho. Então ou a gente melhora, né, se desenvolve para poder essa família, para essa base ficar melhor, ou infelizmente nossa humanidade está fadada ao insucesso, porque eu não sei onde tudo isso vai acabar. E a desculpa... Só pegando um gancho, desculpe, veja, essa última novidade aí do momento aí dos bebês aí, que não são bebês, reborn. viu? A humanidade está doente, gente, não é possível uma coisa dessa, mas desculpa. É que às vezes o homem escolhe, ele quer uma mulher tão certa, que o homem está sempre errado, né, Marcos? É bem assim, né? Quer uma mulher tão certa, mas que o homem acaba sempre sendo errado. Sabe, as pessoas, você concorda, Marcos, que as pessoas, elas estão invertendo os valores. Sim. Então, assim, namora, conhece, casa. Não, as pessoas primeiro já pula a etapa. Casa. E nem conhece, não sabe nem o time que a pessoa... Nem conhece o time que a pessoa torce. Não sabe a cor preferida, o prato preferido, não sabe como trata a mãe, não sabe como trata o pai. Não sabe quais são os seus valores, qual a sua religião. Ah, não, depois a gente vê. Depois a gente vê, só que daí casa e aí vira toda essa bagunça. Então, quando que essas crianças vão começar? Quando que a gente vai acordar para orientar os filhos que existe, para tudo na vida existe um processo. Não tem jeito, né? Então, Deus, família, trabalho, a gente tem essa hierarquia. Pensar, viu? Eu sou evangélica, né? E a gente gosta, a gente estuda muito a Bíblia. E a Bíblia, eu penso que é o manual é o nosso manual básico de vida. Doutor, eu sempre falo isso. Exatamente. É o melhor tratado de comportamento do mundo. Sem dúvida. Sabe qual é o problema? De manual? É porque você compra um aparelho eletrônico e você não lê o manual. Aí você nasce e não lê o manual e não ensina para os seus filhos. Mas você sabe que na sala de aula da Mastermind, Evelyn, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas aulas, fiz 2 cursos com vocês. O problema do empresário não é o funcionário ou o produto que ele vende, é dentro da casa dele, não é? Ótimo posicionamento, Jarbas. A equipe é reflexo do líder. Todas as vezes que nós visitamos empresas, que a empresa tem algum problema ou que não consegue um crescimento específico, o problema está no líder. Ou porque é muito centralizador, ou porque é muito controlador, ou não consegue delegar, ou não consegue olhar o outro ser humano com as próprias feridas deles, porque não enxerga as deles, muito desorganizado, né? Muito desorganizado. Então, e tudo isso é vício emocional. Então, você visita um empresário e você já percebe, numa pequena conversa, eu já consigo identificar todos os vícios emocionais que travam o resultado dele. Porque o resultado que ele busca fora está dentro. Enquanto ele não reorganizar isso e se enxergar como um ser humano que também tem as próprias feridas e precisa reorganizar, ele vai espelhar no outro aquilo que ele tem. E aí faz com que o colaborador não seja visto como um ser humano que também sente, que também tem os problemas emocionais e precisa ajuda para se reorganizar e acessar o maior potencial dele. Um dos fortes do Enneagrama da Mastermind é reconhecer o aluno dentro da sala dela, né, Marcos? Isso. Não é? Se reconhecer os próprios vícios e virtudes e entender como é que ele potencializa a existência dele, melhorando seu nível de autoconhecimento e desenvolvimento. O Enneagrama é uma ferramenta bárbara e, especificamente, o Mastermind Enneagrama Vitruviano é uma ferramenta incrível porque ele te entrega isso, mas te dá um olhar, primeiro, sobre você e, segundo, sobre o mundo dos negócios. Sim. Então, é um programa para líderes, um programa de altíssimo valor agregado para quem está querendo desenvolver o seu negócio a partir de si mesmo. Agora, vou pegar o gancho da doutora Eliane, e se você quer saber mais sobre essa questão das 5 fases do divórcio, qual é o seu Instagram mesmo, doutora? As 5 fases do luto. Do luto no divórcio. Do luto, isso, no divórcio, boa. isso mesmo. ADV, _ Eliane Holanda. Boa, ADV, _ Eliane Holanda. Agora, dentro do casamento, quando ele rompe, tem lá o homem e a mulher. E sobre o homem nós podemos falar, você pode acessar lá o meu Insta, marcosfernando.liderança. Agora, se você quiser saber sobre a mulher, como é que ela se constrói ou reconstrói nessa fase que eu penso que dilacera muitas vezes o corpo, em nome de Jesus que não, mas a alma e o coração não tem jeito, saem dilacerados. Evelyn Zanotto, especialista em desenvolvimento para mulheres. O que é que você diz para as mulheres que saem emocionalmente destruídas? Eu acredito que o primeiro pilar é acreditar em Deus. Quando nós entendemos que somos filhas do Criador e que nós precisamos agradar a Ele, você para de tentar agradar os homens na terra. E aí você começa a agradar a Deus e se sentir inteira.
E a partir de... Aí nós temos várias ferramentas de autoconhecimento para você entender os teus vícios emocionais, os teus gatilhos, reconstruir crenças, porque nós mulheres aprendemos que nós precisamos ser fortes o tempo todo, que nós precisamos dar conta de tudo, e nem sempre você precisa dar conta de tudo. Tem dias que você vai precisar parar e respirar, mas para que você faça isso, você precisa se entender. Então, desenvolvendo autoconhecimento, se conhecendo, vai ficar muito mais fácil lidar com todas as feridas. E para você que está nos seguindo, a Evelyn faz um trabalho extraordinário nesse desenvolvimento da mulher. Não só aquelas que estão eventualmente vivendo uma das fases do luto no divórcio, mas aquelas que querem se construir ou reconstruir, se posicionar no mercado de trabalho. Evelyn, qual o teu Instagram para que as mulheres possam procurar por você e entrarem na sua mentoria? Ótimo, é @Evelyn Zanotto. Evelyn é EVELY 2 N's, Zanotto com 2 T's. Boa. Muito bem, a gente está aqui na mesa do Sorocaba News, eu com 2 filhas, Marília e Carol. Seus filhos? Luiz Fernando e Manuela, Pietro e Carol. Pietro e Carol. Você, doutora? Eu tenho a Helena e minhas enteadas, né? Então, Tainara e Tamara. A gente colocou aqui quase 10 seres humanos jovens. Como é que a gente prepara esses jovens? Nós estamos trazendo esse assunto. E quem não leva para os filhos, Marcos? Boa. Obrigado pela pergunta, Jarbas Duarte. Lá em casa nós temos uma máxima, Evelyn e eu, a gente responsabiliza as crianças pelas tarefas da casa. Então, arrumar a própria cama, lavar a própria louça, limpar o próprio quarto, ajudar com o lixo do banheiro, levar o cachorro passear, limpar a sujeira do cachorro. Ou seja, a gente tem uma rotina que as crianças têm que cumprir, não só com as suas tarefas da escola, porque a tarefa da escola diz respeito ao trabalho deles. Sim. É a obrigação deles bater meta na escola. Agora, mais do que isso, tem a obrigação coletiva, porque eles vivem num mundo com outras pessoas. Então, ele tem que entender qual é o espaço dele e qual é o espaço do outro. Então, a gente responsabiliza as crianças, porque eu entendo que é assim que nasce o ser humano com a boa saúde mental no ambiente de trabalho. Começa aí. Agora, por ver, doutora, eu até fazer uma colocação. Eu vivo com uma pessoa que não tem filhos, eu tenho. É diferente o tratamento para quem não tem filhos, né, doutora? É impressionante como o ser humano é diferente, né? Ah, sem dúvida. Eu quero fazer essa pergunta para a doutora, aproveitar a tua pergunta e jogar a bola para ela. Quanto isso impacta um relacionamento a dois, o segundo ou terceiro relacionamento, quando o primeiro já vem com filho? Boa. Nossa, meu Deus. Ótima pergunta. É muito. Quanto isso causa de divórcio, doutora? Veja, casar Você não pensou não em é pensão fácil. aí, né? O valor de pensão que você... Então. Mas pense, casar não é fácil. Nós estamos falando em 2 seres humanos que foram criados em famílias distintas, com valores, princípios. Um arruma a cama, o outro não arruma a cama. Um aperta a pasta de dente no meio, o outro não. Verdade. Então, aí você coloca aqueles 2 numa mesma casa e vamos seguir a vida. Então, um vai ter que aprender com o outro a forma de desenvolver esse casamento. Agora, você imagine. Aí vem a pessoa que está lá, né? CPF novo, né? Vamos pensar assim, né? Que não tem filho, não tem nada, tem passado. E aí vem e casa com uma pessoa que tem filhos. Então, assim, esta pessoa que casou com quem tem filho, primeiro que ela tem que ter desenvolvido essa questão emocional, porque ela tem que entender que antes dela veio o filho. Ela tem que entender que antes dele ser marido, estou dando exemplo como se fosse mulher, antes dele ser marido, ele é pai. Né? Então, ou ela tem que ter consciência, porque não é fácil. O peso é dobrado. Agora, quando vem de 2, 3 casamentos, ainda pior. E aí, então você tem... Lembra que eu falei que tem a questão do namoro, do processo, de você avaliar? Avalia. Se você vê que você não vai dar conta, nem entra. Não entra, não casa. Entendeu? Porque você vai atrapalhar a vida, né? Desses outros filhos. Eu fui casada, né? E o meu ex-marido tem 2 filhas, que são minhas enteadas, tenho amor por elas, e a gente tem um relacionamento super bom. O fato de ter acabado o casamento não significa que a família foi destruída. E nós tivemos essa conversa, e foi muito linda essa conversa que eu tive com elas, né? De dizer, escuta, a nossa família, ela sempre vai ser a mesma, independente de estarmos casados ou não. E assim, eu tenho amor por elas e eu percebo que elas têm por mim da mesma forma. Mas para isso, veja, eu quando me casei lá atrás, eu tinha 25 anos de idade. Como que você fala para uma pessoa de 25 anos de idade ter desenvolvimento, né, emocional? Mas eu fui madura o suficiente. Mas eu vejo no escritório pessoas que não são. E aí, nossa, gente, aí o prejuízo das crianças é muito grande.
sabe? Os adultos escolheram, né? Mas essas crianças que vêm atrás é muito grande. Aí é pai ou mãe que não deixa, né? O novo marido não deixa ver os filhos e simplesmente esse pai ou essa mãe abandona o filho. Só que lá na frente a consequência é muito grande, é muito grande. E eu sempre falo para os clientes o seguinte, quando se separam, cuide dos filhos agora para não chorar no corredor da infância e juventude. É isso. Então, né, o marido e a mulher separam, o pai e mãe nunca vão se separar. Então, a partir do... E a criança, ela é muito esperta, a criança. Porque ela percebe que se ela percebe que existe um conflito entre o pai e a mãe, ela vai usar isso em benefício dela, porque ela não é boba. Ela percebe. Então, a conversa tem que ser alinhada. A conversa tem que ser alinhada entre o pai e a mãe. Então, não adianta essa, viu? E você teve filho com aquela mulher. Não venha falar com a mãe, com a avó, viu? Vamos ser maduros, gente. Então, não tenha filhos, né? Então, bom, esse é o meu posicionamento, né? Boa, acho que não tem, como é que fala? Não tem boa vontade para criar um ser humano, compra o bebê reborn. Pronto. Falei. Pronto, falei. Isso, E o que exatamente. a terapeuta comportamental fala sobre essa questão dos filhos, das crianças, o reflexo das crianças e o dia a dia? Ótima, melhore sua pergunta. Nós falamos aqui sobre separação. Sim. Quando vem com o casal, como é que as crianças se desenvolvem nesse ambiente, como é que a criança lida com isso e como lidar com a criança para fortalecê-la emocionalmente. Ótima percepção, ótima pergunta, Marcos Fernando. Eu acredito que assim como eu como autista, e agora eu trago para esse viés para a gente ter um parâmetro de comparação, o que eu percebo, eu trabalho com crianças atípicas, faço um movimento social com crianças atípicas, e a minha maior percepção é o desequilíbrio emocional das mães, que reflete na criança. Então, muitas vezes a criança tem o autismo, tem o laudo de TDAH ou qualquer outra comorbidade que vem junto, mas ela intensifica pela falta de inteligência emocional da mãe saber lidar com ela. E aí piora o problema. Da mesma forma, crianças, quando o pai e a mãe se separam, se o pai e a mãe não desenvolvem inteligência emocional para eles saber lidarem com eles, vai refletir na criança. Então, o primeiro pilar é ser adulto. Porque é o que a Eliane falou, as pessoas não são adultas, elas são crianças brigando porque não tem motivo nenhum para brigar, elas criam um problema onde não tem. E aí, quando ela se coloca no papel de adulto, de olhar para essa situação, entender que é um adulto e o problema precisa ser resolvido de maneira madura, a criança vai sentir essa confiança também, essa segurança. E aí fica muito mais fácil para que ela emocionalmente se desenvolva. Deixo aqui os nossos agradecimentos para a doutora Eliane Holanda, pelo seu brilhante trabalho, mas mais do que isso, sobre a sua simpatia aqui com a gente. Obrigada. Evelyn, obrigado pela tua competência, por tudo que você trouxe de informação. E eu tenho certeza que agrega muito. A gente precisa entender, se a gente quer pessoas mais bem resolvidas no mercado de trabalho, tudo isso começa dentro de casa, né? Nunca vi Vocês fizeram brilhantemente a ligação entre mercado de trabalho e família de uma maneira extraordinária. Então, muito obrigado pela competência de vocês. Jarbas Duarte. É isso aí. Obrigado por dividir a bancada com você. Obrigado, doutora. Obrigada. Eu só queria agradecer e falar que grande parte desse meu desenvolvimento pessoal veio dos seus treinamentos. Eu fiz todos os treinamentos, viu? E assim, ao longo dos anos, eu percebo assim, uma mudança gritante em todo esse meu desenvolvimento pessoal e Obrigado emocional, pela tá? amizade, a parceria e pelo respeito pelo nosso trabalho. E vamos estar juntos nos próximos programas, Marcos? Com certeza estaremos juntos aqui no Sorocaba News. É isso aí. Duarte. Obrigado mais uma vez pela audiência. Compartilhe aí para que você tenha mais informações do que é o Sorocaba News aqui na internet. Isso aí. Abraço a todos. Obrigada. Notícia de verdade sem distorção. Mostramos os fatos sem manipulação. Na rua, no bairro, no seu dia a dia. A gente registra, traz a energia. Você que anda com o celular na mão, já é repórter, manda gravação. Do jeito que for, a gente edita. Mostra o problema e busca a saída. O Sorocaba News nasceu pra ser assim. A voz da cidade ecoando sem fim. Juntos mais fortes, ninguém pode parar. A verdade no ar, pode acreditar. Tem informação com opinião. Aqui no Sorocaba News tem solução. A gente filma, a gente compartilha. O povo unido faz a notícia. Sorocaba News. Aqui o repórter é você.